Olá a todos, boa noite. Olá, Eu sou o João e eu sou a Maria. e nós estamos aqui para mais uma sessão de Um Conto que Conta. Conta. Isto agora vai aparecer em verso. Se eu virar assim, fica ao contrário também. Pronto, é um conto que conta. Hoje trago-vos mais uma das minhas histórias. Vamos ter que dividir também isto em alguns episódios. Eu vou-vos contar a história de Alex e as formigas navegadoras. Certo, Maria? Pode ser este? Hoje vamos ler os primeiros capítulos apenas. É um livro que já foi publicado em 2015. É um livro muito especial porque vocês podem ver que ele pode ser ilustrado, pode ser pintado, tem ilustrações da Manuela Rocha e tem também um pós-fácil da Ana Maria Rodrigues, da Universidade de Aveiro, onde explica um bocadinho mais sobre as formigas. Este livro também pode ser também pintado por quem quiser contribuir com as ilustrações. De qualquer forma, fica aqui a história e fica gravada em vídeo por mim e pela Maria na nossa iniciativa, que é Um conto que conta. Estás a gostar deste projeto, Maria? Sim. Eu também. Então vamos. Vamos começar. Então, só temos um espectador, mas vamos respeitar todos que normalmente nos estão a ver e ouvir nesta nossa aventura. Queres começar tu? Então, Pode ser. Aos olhos do Simão. Pelo fresquinho da manhã, aproveitando uma sombrinha, muito a propósito, lá saíam as formigas do seu formigueiro em busca de comida que desse para o ano inteiro. Logo regressavam, sempre numa fila organizada, a marchar ao mesmo ritmo. Parecia até entoar uma melodia, mas também poderia entre as folhas. Para quem por ali passava, de forma apressada, todas estas formigas pareciam iguais no tamanho e na cor, pelo menos aos olhos dos menos atentos. Se realmente olhassem com olhos de quem quer mesmo ver, poderiam confirmar as suas diferenças. Com as pessoas acontece o mesmo. Ao longe todas parecem iguais. É preciso aproximar-nos e, passado um tempo, cada formiga terá o seu nome único e exclusivo. o Simão era daqueles que queria mesmo ver, e onde os outros nada viam, ele passava longos minutos a observar aqueles carreiros, que todos os dias, lá pela mesma hora, começavam a correr perto da rampa do portão da casa da avó. A azáfama tinha começado e aquelas formigas de tamanho um pouco maior do que o habitual recomeçam a sua marcha diária em busca de sobrevivência. Só um olhar tão atento como o de Simão podia ter reparado na formiga Alex, a recém-batizada formiga que ia lá para o meio do carreiro. Havia qualquer coisa naquela formiga que a distinguia das demais. Era diferente. O seu caminhar parecia não ser tão determinado como o marchar das outras. Virava muitas vezes a cabeça para os lados e chegava mesmo a levar uns valentes empurrões das formigas que seguiam logo atrás de si. Parecia estar a sonhar acordada. Também gostas de sonhar acordada, Tom? Depende. Isto fez com que o Simão tivesse uma especial simpatia pela Alex, pois ele próprio era mestre na arte de viajar nas nuvens. Pelo menos era o que dizia o seu professor. Ao menos já sou mestre em alguma coisa, assumia com ironia, esboçando um sorriso maroto. De mão no queixo, pensou para si mesmo. Com que formiga? E depois, como se esperasse que ela respondesse, fez mesmo a pergunta em voz alta. Alex, com que é que te sonhas? É neste momento que todas estão à espera de 2 ou 3 caminhos e hipóteses para o que se passou de seguida. Como narrador, posso mesmo antever os vossos pensamentos. Lá vem a clássica história em que o rapaz escolhe e entra no formigueiro. Encolhe. Encolhe e entra no formigueiro. Ou então, lá vem a formiga falante com uma moral irritante. Ou mesmo o ar incomodado daquelas pessoas que já não acreditam em nada. Vá lá, meninos leitores. Vão direitinhos ao dicionário saber o que significa a palavra cínico. Bem, os cínicos, agora que já sabem o que significa, juntam uma terceira hipótese. Mais um tipo que não tem nada para fazer, a escrever e a contar histórias sobre animais que falam e nos querem ensinar alguma coisa. Irra. Não será por aí. Estão todos errados. Mas para isso há que ler até ao fim. Sim, isto é uma história. Mas há regras. Nem tudo vale. Será que vale? Capítulo 2. Sigam o narrador, por favor. O caminho escolhido não irá por lá, nem vai encontrar os frasquinhos da Alice, devidamente rotulados, nem vai à mochila do La Fontaine,
onde ele guarda as suas fábulas, nem viajar de forma inexplicável pelos mundos do príncipe, que só o diminutivo fez pequeno. Vai por um caminho diferente. Sigam-me. Confiem neste vosso narrador. Qual será o sonho da formiga Alex? O Simão não conseguiu esquecer aquela pergunta e seguiu a pequena formiga sonhadora até esta estar mesmo a entrar no buraco. À entrada, a formiga hesitou de novo e de novo foi empurrada pelas suas companheiras, sempre atarefadas com a rotina. Virou a pequena cabeça, tentando observar a cor azul do céu, achou o Simão, mas sem sucesso, pois de imediato desapareceu dentro do formigueiro. O menino desejava saber o que se passava lá dentro, e num daqueles momentos, essa parece flutuar nas nuvens, sentiu-se a ficar mais pequeno, quase tão pequeno como a formiga, Alex, e tudo à volta ganhava a dimensão dos gigantes, como uma bola de sabão que rebenta, traz de volta depois de uma viagem ao espaço sideral. A sua imaginação do menino sonhador caiu no chão ao ouvir a voz da avó chamá-lo para o leite e pão. É sempre assim. Os sonhos, principalmente aqueles que temos quando estamos acordados, são sempre interrompidos pela necessidade de comer, a não ser para aqueles que sonham com comida. Aí prolonga-se numa bela dentada. Não era o caso do Simão. Quando viajava pelas nuvens, ou se perdia nas suas formas, ou divagava sem sair de lugar, os seus olhos viam mais do que era possível ver, e narrativas intermináveis apareciam dentro de si. Enquanto trincava de forma pachorrenta o pão e segurava a caneca com o leite, a criança não deixou de pensar na formiga Alex e no motivo daquele virar de cabeça para espreitar o céu. O Simão não é adivinho, é apenas sonhador e atento. Por isso não esperem que ele saiba o motivo, mas eu sei, sim. Eu sou um narrador que tudo sei. E quando isso acontece, chama-me omnisciente. Por isso, serei eu a dar as respostas. Depois dizem ao Simão, posso contar com a vossa ajuda, claro. Enquanto narrador, nada me impede de entrar nos espaços mais pequenos. Posso até saber o que as personagens estão a pensar. Disfarço-me de nuvem e lá vou eu, gasificado a todos os sítios que quero, por muito pequenos que sejam. Assim, enquanto o Simão lanchava, interrompendo o seu sonho com a obrigação de comer, eu, cumprindo a ordem do autor desta história, entrei disfarçado de uma pequenina nuvem no formigueiro da Alex e o que vi, mesmo para um narrador em forma de nuvem, é digno de uma descrição apropriada. Ora bem, uma descrição é quando queremos levar o leitor, neste caso a ti, ao local que estamos a descrever. É numa viagem a galope das palavras, onde os reis são os nomes das coisas e os adjetivos. O tempo para, fica suspenso por todo lado. Somos invadidos por sinestesias. Mais uma palavra difícil. Eu sei. Já tinham guardado o dicionário? Bem, sinestesia é a forma de vermos o mundo a partir dos nossos 5 sentidos, transformados, é claro, em palavras. Assim, as descrições mostram-nos, a partir de um texto, os locais, as cores, os ruídos, os sabores e as texturas. Pensava que ia encontrar um local escuro, úmido e até sombrio. Mas não foi nada disso com que me deparei no grande formigueiro. À entrada, um corredor enorme forrado de cristais dispostos em padrões geométricos que iluminavam o caminho numa mistura de reflexos e cores. Azul, laranja, violeta, amarelo e vermelho. As cores mostravam o caminho até uma abóboda muito alta, também ela cravejada de pequenas pedras que tudo iluminavam. Acho que o Simão gostaria de estar aqui no meu lugar. Tudo aqui é a luz e o som puro de algumas gotículas de água que caem no lago central e invadem melodiosamente os meus ouvidos feitos de nuvem. Isto correu mesmo bem agora. Notas perfeitas e harmoniosas que formam uma música sem par e que flutuam num ar leve e respirável. Ainda meio atordoado pela beleza do local, dei por mim a pairar no meio daquele grande salão. Despertei para as minhas tarefas de narrador com a marcha de um grupo de formigas que se apressava para ir trabalhar. É hora de entrar diretamente na ação e parar a descrição antes que avancem de página. Sim, a ação é quando o tempo parece acelerar e os acontecimentos sucedem assim. As páginas do livro viram-se, apressam-se por virar sem parar. E esta agora está a demorar muito a virar. Capítulo 3. Apresento-vos Alex, a pequena formiga. Alex, deitada no seu quarto, olhava o teto colorido com olhos de quem está a sonhar acordada e soltava balões de pensamento.
É todos os dias a mesma coisa. Sair, apanhar os restinhos de comida que os outros não querem e voltar para casa sempre em carreirinho de cabeça baixa. E o que apanhamos mal dá para um dia. Por isso temos de fazer tudo de novo, dia após dia, dia após dia. Que seca! Eu sei que do outro lado do rio existe comida com fartura, mas aqui nem me deixa levantar a cabeça. Mas sei que vou arranjar uma forma de o atravessar. Dlim, dlim, dlim! Outra vez o senhor acordado, Alex. É hora de acordar. Gritou a chefe de fila com voz de sargento, tocando uma campainha irritante com que todos acordava as formigas mais dorminhocas. Não me digas que estás a pensar naquela história de passarmos a ser formigas marinhas. Disse em tom de gozo. Já vou, entre dentes disse para si. Aquilo não é o mar, é o rio. Na melhor das hipóteses, seríamos formigas fluviais. Disse de forma melengona e um pouco contrariada. Lá se levantou para mais uma ida e volta, sem muito sentido, mas que todos diziam ser essencial. Inquieta, lá se situou no seu lugar, no carreiro, e cumpriu a obrigação. Pouco convicta, é certo, mas não deixou de a fazer. Por vezes, passavam-se horas a percorrer todo aquele espaço queimado, sem encontrar uma migalha de comida. Mas em certas alturas, quase nem precisavam de sair 1 metro cá fora e encontravam de forma inexplicável pedaços de pão e muitas vezes sobras de bolo. Mas sabiam que não podiam viver da sorte ou do acaso. Tinha de haver outra solução. Alex não tinha dúvidas disso mesmo. E agora posso-vos ver aqui, mostrar aqui Alex no seu quarto. A formiga com um quarto. É um bocado estranho. E vamos. Então eles fazem aqueles buracos. É. Dias difíceis na colónia. Capítulo. Era fácil ver que a colheita diminuía de dia para dia e a colónia estava já a passar por dificuldades. As formigas, mesmo não pagando impostos, imunes à crise e obedecendo à ordem injusta das coisas. Sempre que há menos recursos disponíveis, os grandes bicharocos agarram e apanham ainda mais, sobrando menos para os mais pequenos. Tenho de fazer alguma coisa, mas ninguém acredita em mim. Todos dizem que é impossível, mas quando se acredita, nada é irrealizável, mesmo para uma formiga. Outro dia passou e tudo se repetiu, mas cada vez com menos comida no retorno. Teria de existir uma forma de atravessar o rio. E, se algum dia uma formiga alcançasse este feito, seria certamente a pequena formiga Alex, que dia após dia esgotava soluções, rabiscando o seu pequeno caderno preto, onde, página atrás de página, apontava ideias, planos, esquemas, simples desenhos, frases e até poemas. Esta era uma forma de aprisionar os seus balões de pensamento, que, como todos sabemos, desaparecem passados poucos segundos. Naquele caderno tinha de tudo, e vou aproveitar as minhas possibilidades infindáveis de narrador para espreitar algumas das páginas e assim os seus pensamentos. Logo na primeira página consigo ler uma frase que certamente lhe serviria de motivação diária. Por ti, pai, eu vou conseguir. Da segunda folha consigo ver um desenho tosco de uma formiga com enormes andas em cada perna. 6 ao todo. Ao lado uma conta de multiplicar com um resultado muito grande e por baixo um rosto de formiga com a boca virada para baixo, revelando que o total não seria muito prático ou feliz. Com a ajuda do meu amigo Vento, que também por lá andava, virei a página e encontrei o desenho de uma folha de árvore em forma oval a tentar vencer as ondas, enormes como marmotos, pelo menos para um inseto. Na mesma página, o desenho de uma folha a flutuar vazia, sem formigas a comandá-la, pois tinham caído na água. Não fazia parte do plano ser causadora de desastres na colónia, mas cada ideia que tinha parecia ser sempre o mesmo fim. Ou não era possível no tempo que lhes restava, ou então, por ser arriscada, seria um acelerador do desaparecimento da colónia. Na última página que consegui espreitar, aparecia uma formiga sozinha e um grande ponto de interrogação desenhado ao lado. Seria a própria Alex a tentar de forma isolada? Consegui ver qualquer plano. Estaria por certo na página seguinte, mas já não consegui espionar, porque fui interrompido pelo soar da marcha das formigas que regressavam. Traziam apenas tristeza nos braços, pois não encontravam comida na sua ronda. A Alex deitou-se para mais uma vez na cama do seu quarto, desiludida por não conseguirem que salvar a colónia. Todas as outras se retiraram derrotadas para os seus quartos. A rainha convocara uma reunião com as mais velhas da colónia para aquela noite. Esperava-se decisões importantes, pois estas reuniões não eram muito frequentes. Pelo menos a Alex não se lembrava de nenhuma. A jovem formiga não podia ir à reunião, pois a sua voz de formiga ainda não era grave o suficiente
mas à hora do encontro saiu de fora, sorrateira, do quarto e ficou escondida atrás de uma coluna sem que ninguém desse conta. Estou a ver a Alex aqui escondida atrás de uma coluna. Está ela. Cada vez temos menos comida, disse a chefe de fila com a voz claramente aflita e urgente. Não sobreviveremos ao inverno se não arranjarmos alternativa a este lugar. As anciãs falavam entre si e Alex não conseguia ouvir o que diziam. Apenas notava o ar de urgência em todas. A voz da rainha trouxe o silêncio e, num tom firme e sem hesitações, decretou: Passaremos o inverno aqui. Tentaremos encontrar mais comida até ao frio chegar. Virou costas, claramente preocupada, e dirigiu-se para os aposentos reais, que por certo uma formiga rainha deve ter. Alex sentiu que tinha de agir, e mesmo sabendo que não deveria estar ali, mostrou-se a todos e chamou a rainha. Majestade, espere! Há outra maneira! Como nunca se tinha dirigido à rainha, achou que esta deveria ser a forma de o fazer corretamente, enquanto a mim não falhou muito. Perante tal atrevimento de formiga impertinente, todas as restantes se preparavam para a repreender e, por certo, a castigar, pois, para o bem do decoro, e mesmo em crise, existem protocolos a cumprir. Para surpresa de todos, e da própria Alex, que já estava arrependida de ter aberto a sua pequena boca, a rainha virou-se e abraçou-a. Aqui peço a ajuda da vossa imaginação para que imaginem um sorriso de uma formiga rainha. Um sorriso que seja sincero, de quem não vê alguém, de quem gosta muito há imenso tempo. A rainha-mãe de todas as formigas da colónia reconhecia perfeitamente a Alex. Olhos curiosos, antenas intrometidas e 6 patas sonhadoras, como nenhuma outra formiga. Como estás crescida! Afagou-lhe as antenas e a Alex, apesar de meio atordoada com o que estava a passar, entregou-se ao conforto do colo da mãe. Do outro lado do rio, há comida que chega para 3 invernos seguidos. Podem mudar a colónia para lá. E como é que uma formiguinha tão pequenina consegue saber isto tudo? Tu sabes que senão não somos formigas marinhas. Agora, nem em pensamento, pensou em corrigir a rainha. Tinha-lhe dito e mostrado o guarda-rios uma das vezes em que as escondidas de todos a levar a voar para o outro lado, onde o incêndio não tinha conseguido chegar. O pássaro, zigue-zagueando por entre as árvores, voava ao encontro da luz multiplicada em números feixes e penetrava a vegetação densa e rica, adaptando as cores das margaridas, da urze e de outras flores silvestres, arrastando atrás de si as sementes de dentes de leão, sempre preparadas para espalhar de forma sábia o seu grão. Alex nada podia esconder sobre o que sabia e, dada a urgência do momento, tinha de revelar o seu segredo. Às formigas, desde pequenas larvas, não lhes é dito que devem manter os olhos fixos no chão e as 6 patas bem assentes na terra. Mas Alex tinha outros horizontes e é por isso que à nossa formiga estão destinados grandes feitos, como deve sempre ser quando falamos de um herói ou de uma heroína de uma história. A sua curiosidade fora aguçada por ter visto mais do que outras e por isso estava aberta a possibilidades novas. Resolveu contar tudo. Eu vi! Do outro lado do rio há comida com fartura. Podemos levar a colónia para lá, mas não sei como lá chegar. Já pensei em andas, mas multipliquei por 6 e deu uma grande conta. E já não dá tempo. E depois foram folhas, mas viram na água o guarda-rios disse que era perigoso. Mas temos... E Alex tropeçando nas próprias palavras, como os meninos que insistem em tropeçar nos próprios cordões. Quando a rainha interrompeu. Alex, calma. Andas, folhas, que ideias são essas? São os planos para sair daqui, mas nada parece correr bem. Já pensei em tudo e nada resulta. A rainha ficou pensativa, pois o problema exigia uma solução diferente da habitual. Estava consciente dos riscos, mas conhecia bem todas as suas formigas e sabia que só Alex poderia descobrir uma forma original de salvar a colónia. Por isso, disse-lhe de forma convicta, escondendo da própria voz os receios. Alex, não desistas agora. Se acreditares, encontrarás a resposta dentro de ti. Dei-lhe toda a ajuda que precisar. Sim, é uma ordem, rematou, ao sentir incredulidade nos olhos das anciãs e da chefe de fila. Alex sentiu um grande peso nos ombros, mas não se importou com a responsabilidade, porque finalmente alguém lhe tinha dado ouvidos. Este era o momento pelo qual tinha esperado e sonhado tanto tempo. Não iria deixar ficar mal a colónia. Desce por onde desce. De volta ao cima. Ainda se lembram do que o Simão estava a fazer? Não faz mal, eu recordo-vos, pois
ser narrador é ter privilégios, e um deles é saber o que se está a passar em locais diferentes, sem perder nada do que se passa. Depois da escola, o Simão visitava diariamente a entrada do formigueiro, mas para sua tristeza nunca mais encontrou Alex. Não que não a conseguisse distinguir, pois tinha um desenho pormenorizado da formiga em formato de póster, onde se podia ver a sua antena esquerda um pouco torcida, que a distinguia de forma clara de todas as outras formigas. O que o Simão não sabia é que tinha sido num dos voos com o guarda-rios que aquela antena tinha ficado assim. Quem a mandou, mais uma vez, levantar a cabeça mais do que devia. E aquele galho tinha de estar assim tão baixo? Mas valeu a pena, lá isso valeu. Voar lá no alto e ver as duas margens, ao mesmo tempo, as flores exuberantes, vaidosas das suas cores, árvores frondosas que tornavam aquele local num verdadeiro paraíso. Muito diferente do que as suas 6 patas conseguiu alcançar nas rondas diárias e um pouco sem sentido. Aquelas viagens impróprias para uma formiga tinham-lhe realmente alargado os horizontes, tornando-a numa formiga diferente de todas as outras. Isso, e bater com a antena no galho quando o guarda-rios se desviava daqueles meteoritos, é claro. Mas se era para falar, porquê é que ainda estamos a falar de Alex? Há que ter calma, pois estas duas histórias haverão de ter alguma ligação, mas para isso tem de continuar a ler. Era um menino como os outros, brincava, estudava, tinha interesse por todas as coisas, mas o que ele adorava mesmo era aprender sobre os insetos. Até sabia o nome da ciência que os estuda, etimologia. Por isso, agora é fácil entender o seu interesse pelo formigueiro da casa da avó, e especialmente pela Alex. De todas as formigas que observara, aquela tinha um comportamento diferente. É claro que no dia em que disse em frente a todos os colegas numa atividade de escola que queria ser entomólogo, todos fizeram uma cara estranha, pois não sabiam o que significava. Lá ele explicou que era um cientista que estudava os insetos, mas mesmo assim o seu destino parecia estar traçado ao lhe cunharem o nome Simão, o cientista. E por aí ficava, pois o restante nome parecia de difícil memorização. É verdade que o Simão não se importava assim tanto com a designação que lhe davam aos poucos. O nome cientista significava Simão, aquele menino de cabelo todo ao lado, sem óculos, ou bata, ou tubos de ensaio assim pelos bolsos, mas de cognome, o cientista. Desde os 7 anos que era conhecido assim, e sem muito drama da sua parte. Realmente, para ser cientista, bastava um ingrediente muito especial, a curiosidade. E isso todos sabiam que o Simão já tinha. Nele havia sempre muita vontade de saber sempre mais. As prendas que recebia eram todas orientadas para a sua ciência. Microscópios, lupas, livros sobre os insetos aprisionados em cristal ou mesmo umas relíquias do tempo dos dinossauros, como aquele mosquito preso em âmbar, pousado em um local de destaque, no centro da prateleira do quarto. Não é que ele não gostasse de outras coisas, mas tal como o nome o cientista lhe colou como de supercola se tratasse, também o seu interesse por criaturas um pouco mais estranhas era conhecido por todos. Assim, se o amigo encontrava alguma coisa relacionada com insetos, ou um pouco mais estranha do que o normal, já tinha destino e destinatário, mesmo quando pouco ou nada tinha a ver com os interesses de Simão. Mas ele não se importava e até gostava da atenção. O seu quarto era uma espécie de museu misturado com laboratório, mesmo a seu gosto. Quando as luzes eram desligadas, revelava-se a outra paixão de Simão, as estrelas e o estudo dos corpos celestes, paixão partilhada com o pai, que no teto tinha desenhado com exatidão matemática as constelações visíveis no céu no seu dia de nascimento. Agora, os seus momentos preferidos eram as noites passadas com o pai na varanda à volta do telescópio, enrolados no cobertor, a descobrir planetas repletos de histórias e de olhar com saudade para a estrela onde a mãe morava. Ele tinha apenas 7 anos quando a mãe partira para viver nas estrelas, mas agora sabia muito bem o que isso significava. Nestes últimos dias andava preocupado com o formigueiro, pois reparara que as formigas saíam menos vezes depois do incêndio, e daquele lado do rio pouco haveria para comer. Por isso mesmo, quando saíam, reparava no pouco que traziam. Não era preciso ser muito entendido na vida de insetos para saber que deveriam estar a passar por dificuldades, e por isso, depois da escola, deixava pedaços do seu lanche perto da entrada do formigueiro. Sabia, no entanto, que isso não poderia durar para sempre. A colónia de formigas e Alex teriam de arranjar uma solução permanente, e ele pouco mais podia fazer. Nesses dias,
todos não conseguiu ver nenhuma formiga, nem sequer a Alex. E ainda não tinha chegado o inverno. As formigas, depois de terem recolhido toda a comida, descansam, protegidas do frio. E por vezes da neve que cobre os campos pela manhã. Por falar na nossa formiga, assumo o meu lugar de narrador saltitante e de novo, de forma de nuvem, vou ver o que o nosso inseto está a fazer. O plano da Alex. A colónia de formigas ia agradecendo as migalhas e pedaços de bolo deixados à entrada do formigueiro, desconhecendo a origem e as boas intenções do rapaz. Quando há fome, não há muitas questões a pôr sobre a origem do pão e as formigas. Na sua sabedoria ancestral, não são muito diferentes dos restantes representantes da vida animal. Sem muito tempo para pensar em comer, Alex começara a pôr em prática o plano que só ela conhecia. Pelo que posso ver pelos rabiscos feitos no caderno preto, Alex pensava em atravessar o rio em cima de cascas de nós e tentar aproveitar a corrente para chegar ao outro lado. Haveria também uns pequenos galhos nas patas de cada formiga para remar, como se fosse, quando fosse possível. Usariam, assim, uma armada. Sim, estou a usar um nome coletivo para designar um conjunto de barcos. Mas uma armada de cascas de nozes. Num dos seus voos, era uma ideia arrojada, mas simples. Lembrara-se das nozes num dia em que dos seus voos com o guarda-rios, quando do outro lado do rio passou por baixo de uma árvore, que a certa altura do ano parecia largar enormes meteoritos. Por pouco, um desses meteoritos não lhe acertou em cheio. O guarda-rios, mestre na arte do voo, desviou-se a tempo. E foi assim que se fez luz para o seu plano. A olhar para trás, ainda com um pequeno coração a rufar, feito tambor, viu o meteorito a cair em cima de uma pedra e a partir-se em dois. Não foi preciso muito para a cabeça se iluminar de ideias como se fosse uma lanterna, ou como estamos a falar de vida animal, como autênticas caravelas. Como se fosse um pirilampo. Como se fosse um pirilampo. E de imediato viu naquelas cascas autênticas caravelas ou mesmo naus, capazes de resistir às travessias mais exigentes e destinadas a grandes feitos. Pelo menos seriam muito mais resistentes do que as folhas dos salgueiros, com que de início tinha imaginado a travessia. Assim, o plano de atravessar o rio parecia ter agora pernas para andar, ou neste caso, cascas para flutuar. Mas como iria levar tantas nozes para perto do formigueiro? Em número suficiente para a passagem de toda a colónia para o outro lado. Lembrou-se de imediato das palavras do guarda-rios. Teria de ser um trabalho de equipa, como as formigas também conseguem. A árvore dos meteoritos ficava do outro lado do curso de água e tinha por isso sobrevivido ao incêndio. Alex sabia que o guarda-rios não conseguia trazer as nozes todas para junto do formigueiro. Já seria muito bom que as conseguisse trazer uma a uma para o lado de cá, do rio. Depois as suas companheiras trariam do resto. Como não queria pôr toda a colónia em risco, resolveu partir sozinha. Não haveria problema. Ela lembrava-se do carreiro como da palma da sua pata. De mochila nas costas, bem, lá me perdi novamente nas minhas funções de narrador. E como sabem, quem conta um conto, acrescenta um ponto. Pois todos sabemos que as formigas não têm mochila, a não ser a nossa imaginação. Apenas acrescentei uma mochila de formiga para mostrar que se preparou para uma expedição, como uma verdadeira aventureira. Mais adiante, com mochila ou sem mochila, o certo é que partiu, tão cheia de pressa, em busca da árvore dos meteoritos, ou para nós, como já sabemos os nomes corretos das árvores, em busca da nogueira e das suas nozes, que não se despediu de ninguém. Não sabiam que partira. Nem sabiam tampouco que Alex contava com a ajuda do seu amigo guarda-rios, o pássaro azul, para chegar até à árvore. Mas sabemos nós, este é um privilégio meu enquanto narrador e vosso, como leitores de histórias. São tão importantes que chegam a ser a mais que muitas personagens, mas não lhes contem nada, guardem a surpresa para o fim. 7. O guarda-rios e Alex, de amigos improváveis a amigos inseparáveis. Nem sempre as verdadeiras amizades se explicam pela lógica. Era o caso da amizade entre aquele pássaro de penas azuladas e de bico atrevido, de voz rasantes sobre o rio, de deixar qualquer um sem respiração, e uma pequena formiga com 1.000º do seu tamanho e um tudo diferente no seu modo de vida. Mas a amizade é mesmo assim, não se explica, e mesmo que aparentemente nada os ligue, haverá por certo algum elo que os foi tornando inseparáveis.
Preparem-se agora para entrar na máquina do tempo, sim. Não, fiquem surpreendidos. Nas histórias podemos viajar no tempo e aterrar em momentos especiais no passado ou mesmo no futuro. Neste caso, recolhemos ao momento em que Alex conheceu o guarda-rios, de penas azuis. Quis o destino que nenhuma dessas tardes em que Alex se sentou a pensar na sua vida de formiga, um pássaro tenha pousado mesmo num pequeno galho acima da sua cabeça. E apesar de não ter a certeza do diálogo que tiveram, posso imaginar que se tenha passado da seguinte forma. Que sorte tu tens! Disse a pequena formiga para o pássaro, certa que este a tinha ouvido. O pássaro virou a cabeça para todos os lados, menos esta que não quer ser, menos para todos os lados que conseguiu, para descobrir de onde vinha aquele som com um som um pouco estridente, certamente vindo de uma pré-adolescente. Lá enxergou a pequena formiga, deitada de barriga para baixo, ou para o ar, com um ar sonhador. Deu um salto e ficou mesmo à sua beira. Alex estremeceu ao pensar que desconhecia a dieta do pássaro azul e pensou que seria desta vez que dava razão aos mais velhos para não falar com estranhos. Calma! Piou-lhe o pássaro. Eu não te vou comer. Sou um guarda-rios e não como insetos terrestres. Muito menos depois de falarem para mim. Disseste que eu tinha sorte porque dizes tal coisa. Descansada e um pouco mais à vontade, Alex explicou. Tu podes voar, levantar a cabeça e ver o mundo lá do alto e eu sou obrigada a seguir o carreiro de cabeça baixa e fazer sempre a mesma coisa e sempre coisas sem muito sentido, sem reclamar. Mas tu és uma formiga. Respondeu o guarda-rios. A força das formigas está na sua união, no trabalho de grupo. Alex logo refilou, dizendo que o guarda-rios já parecia a chefe que fui lá falar. Eu sei que o grupo é importante, mas deve haver mais alguma coisa destinada a uma formiga do que apenas seguir o carreiro. Tem de haver. Anda, sobe para as minhas costas. Alex não percebeu logo o que o pássaro lhe estava a dizer, mas quando este se baixou, não houve lugar para hesitações, subindo de imediato para o seu dorso. Não queres voar? Não querias voar? Não querias voar? Ver o mundo? Cá de cima? Então agarra-te. Como uma seta, o guarda-rios iniciou um voo a tão alta velocidade que Alex de início teve dificuldade em abrir os olhos, mas depois parecia que estava a sonhar. A partir daquele dia, os dois amigos encontravam-se de forma regular, depois de cumpridas as obrigações de formiga e as obrigações de guarda-rios. Ninguém sabia destes encontros nem das aulas de aeronáutica de Alex. Todos pensavam que tinha ficado no seu quarto a sonhar ou mesmo a dormir. Mas não. Dois amigos a sobrevoarem os céus e a fazer voos rasantes pela superfície da água. Alex nem sabia o nome do pássaro, mas temos de nos lembrar que só nós e o Simão é que o conhecemos por esse nome. Entre animais, os nomes não. Para se distinguirem, arranjam outra forma, que nem eu, narrador, que tudo pretendo saber, faço a mínima ideia como o fazem. Suspeito apenas que se trate de verdadeira amizade. Foi um desses passeios que Alex e o guarda-rios detectaram um incêndio que tudo destruiu naquela margem do rio. Algo impediu que as labaredas passassem para outra margem, onde vivia o guarda-rios. Não passava de uma pequena queimada, mas aos olhos de criaturas tão pequenas de certo parecia uma calamidade. O guarda-rios deixou-a mesmo à entrada do formigueiro e Alex apressou-se a entrar. Ninguém tinha ficado ferido no incêndio. A partir daquele momento, Alex soube que a colónia iria passar por momentos difíceis e não haveria tempo para muitas saídas e divertimentos. Apenas energia para salvar. O encontro dos três. Os dias de Simão tinham ficado um pouco mais tristes, depois da queimada. O avô tinha de limpar aquela parte do monte, e a queimada era a forma mais eficaz de o fazer. Mas mesmo assim ele sabia que dificilmente as formigas iriam sobreviver. Sentava-se perto do formigueiro a sonhar com a vida da Alex, e por vezes, quando caía à noite, embrulhado numa manta feita pela mãe, contemplava as estrelas e falava especialmente com uma, a Polaris, que ficava na ponta da constelação da Ursa Menor, aquela figura em forma de papagaio de papel, que o seu pai fielmente reproduzira no teto do quarto, e que era a última coisa que via antes de fechar os olhos. Naquele dia, o sol já descia e o tempo já pedia um agasalho bem mais quente, quando Simão viu um pássaro azulado com o peito laranja a pousar num pequeno galho. O pássaro depois saltou e parecia procurar alguma coisa no sol. Porventura, seria comida. Para sua surpresa, e não se esqueçam de olhar sempre atento o Simão,
viu que o pássaro estaria a aproximar-se de uma formiga. Pé ante pé, para não os assustar, aproximou-se para ver melhor o que se estava a passar. E quase saltou a ver aquela antena esquerda um pouco descaída. Não podia ser. Era a sua Alex. Ficou alarmado, pois não conhecia aquele pássaro e pensou mesmo que a ave ia comer a sua amiga. O pássaro baixou o bico ao nível do solo e quando Simão se preparava para afugentar, verificou a pequena formiga subiu pelo bico e ficou montada no dorso azulado da ave. Sem mais demora, a ave levantou o voo e o Simão dificilmente conseguiu fechar a boca de espanto. Correu para casa e ligou o computador. Como não era muito conhecedor de pássaros, queria descobrir a espécie que tinha visto. É claro que ele distinguia o que era um pardal, uma andorinha ou mesmo uma popa, com as suas penas características na cabeça, mas aquele pássaro era claramente diferente e por isso começou a procurar a expressão pássaro azul. E selecionou a opção das imagens. Das muitas que lhe surgiram no ecrã, começou a comparar com a imagem que tinha aprisionada na sua cabeça. Sentia-se mesmo um investigador a tentar descobrir um mistério. Como ele gostava daquele momento em que estava prestes a encontrar alguma coisa nova e que o tinha visto era completamente inesperado. Um pássaro azul a dar boleia a uma formiga, ainda por cima a sua formiga a quem tinha dado nome e tudo. Estava a fervilhar de ansiedade, como um menino mesmo antes de abrir o presente de aniversário de Natal. Houve uma imagem que lhe chamou a atenção e ele clicou em cima dela, pois as semelhanças com o pássaro que tinha visto eram óbvias. Guarda-rios, Alcedo Atis, dizia a legenda da fotografia. Não havia dúvidas, aquele pássaro era um guarda-rios. A partir daqui, como devem adivinhar, nada ficou por saber sobre a vida daquela espécie. Achou curioso o nome científico da espécie em latim, que se encontrava entre parênteses, mas para o nosso cientista já não era novidade o uso desta língua para nomear as espécies de todo o mundo. Aprendeu que viviam perto de pequenos rios ou lagos e que se alimentavam de peixes de água doce e de insetos aquáticos, crustáceos ou, por vezes, de insetos terrestres e anfíbios. Ficou a saber que deveria ser ainda juvenil, pois o azul das suas penas ainda era um pouco baço e as suas patas ainda eram acinzentadas. O mais intrigante de tudo o que investigou é que não descobriu nada que se assemelhasse ao comportamento bizarro demonstrado pelo pássaro, a parceria com uma formiga. No dia seguinte, durante as aulas, apenas conseguia pensar na formiga de nome Alex e no pássaro azul de nome suficientemente carismático que o Simão não teve necessidade de o rebatizar. Apenas ficou o guarda-rios azul. Isto foi o que escreveu na legenda do desenho que fez, enquanto o professor de História falava da romanização e mostrava slides com um mapa da Península Ibérica coberto de setas azuis arqueadas no quadro. Nada disto parecia mais interessante do que a história da formiga Alex e do seu amigo guarda-rios azul. Logo que saiu da escola, foi direitinho para a casa da avó e sentou-se com o caderno dos desenhos onde dias atrás tinha desenhado a imagem da formiga Alex e esperou. Respira. Não demorou muito para que o guarda-rios pousasse no solo. De novo, a mesma cena. Baixou o bico e a formiga subiu da mesma forma como tinha feito no dia anterior. Desta vez, para sua surpresa, o pássaro levava uma noz presa nas patas. O Simão teve um pressentimento e foi a correr para as nozes partidas, do formigueiro. À entrada estavam espalhadas nozes partidas, sem miolo, e grupos de 10 formigas de cada lado levavam em carreiro as cascas de noz viradas para cima até à margem do rio. Uma cena inacreditável, mesmo para um cientista que já deveria estar habituado a manter a mente aberta a coisas novas e surpreendentes. Sentou-se mais uma vez para calmamente perceber o que estava a acontecer. Alex, no dorso de guarda-rios, azul, agia como se fosse uma comandante e a ave, à sua ordem, deixava cair as nozes em cima de uma rocha, partindo-as em metades. Depois aterrava e com o bico limpava o miolo da noz, deixando-a pronta a ser usada pelas formigas. Parecia tudo muito bem coordenado e a comunicação entre seres tão diferentes parecia ser surpreendentemente fácil, capaz mesmo de envergonhar os seres humanos por todos os seus entendimentos, mesmo quando falam a mesma língua. O Simão percebeu o que se estava a passar e, apesar de parecer improvável, assistia a um caso único de colaboração entre animais de espécies diferentes. E achou que também podia ser útil, já que para ajudar, 2 mãos a mais são sempre bem-vindas. E assim o fez. Atravessou o pequeno rio, molhando as calças até aos joelhos, para chegar à nogueira. Regressou com as mãos cheias de nozes, deixando-as cair no chão. Depois foi à cozinha da avó e trouxe um quebra-nozes e começou a parti-las
uma a uma e limpar cada uma das metades, tal e qual o guarda-rios azul fazia. Aos poucos foi perdendo o medo de se mostrar e a sua presença foi sendo tolerada quer pelo pássaro, quer pela formiga, de antena dobrada. Os três trocaram olhares cúmplices como se, sem falar, dissessem tudo o que havia para dizer. Capítulo 9. Com a amizade, tudo se resolve. Quando... Quando Alex saíra, desculpa. Não, letra. Quando Alex saíra de ninguém, não se ausentou sem a autorização da rainha, pois antes de pôr em prática o seu ousado plano, contou-lhe o que preparava para fazer. Confias nele? Perguntou-lhe a rainha. Claro que confio. O guarda-rios é o meu melhor amigo. Disse-lhe sem hesitação. Então vai, estou aqui. E abraçou-a, deixando-a sem jeito e sem saber muito bem o que fazer ou dizer. Partiu, e o resto já sabemos como se passou. Do diálogo entre os dois amigos, ou seja, da conversa entre estas duas personagens, apenas podemos adivinhar sobre o que se falou. Mas podemos ter certeza de que algo bom saiu dali. E é certo, e é isso que realmente interessa para a história. O que Alex não contava era com a ajuda daquele ser estranho, gigante no tamanho, que eu costumava observar com aqueles dois olhos enormes e aguados. Normalmente as formigas estão preparadas para ignorar ou fugir dos humanos, mas este parecia ter especial cuidado por onde punha os pés. Alex nem teve muito tempo para refletir sobre o que estava a acontecer, mas a ajuda destes dois seres acelerou de forma inesperada o plano. Nem um dia se tinha passado até que tudo estivesse pronto. 60 cascas de nós, dispostas em filinha, prontas para o embarque da colónia. Dá para perceber que o fim da história se aproxima. Primeiro porque já devem ter reparado que faltam poucas páginas para terminar. Depois porque apressei o meu relato de tal maneira que até cortei o diálogo entre Alex e Guarda-Rios a combinarem os pormenores do plano. Esse é também o teu papel enquanto leitor, completar com a tua imaginação o que não está escrito. Conto mais uma vez com a tua ajuda. E aqui podem ver as ilustrações. Capítulo 10, e é o último este, não é? Tudo acaba bem. Vamos lá. As águas estavam relativamente calmas como impedissem as cascas de nós de descer a corrente até à outra margem. O guarda-rios azul sobrevoou a área para ver se havia algum perigo escondido. Com o bico fez sinal a Alex que tudo estaria preparado e que poderiam avançar. Ao sinal da formiga, toda a colónia começou a subir para as cascas de nós e com um pequeno empurrão de Simão entraram na água e começaram a remar pelo rio abaixo até chegar ao local escolhido para instalarem a colónia. O Simão sentiu que poderia encontrar uma forma mais fácil de fazer a travessia, mas achou que a sua amiga Alex tinha montado um bom plano e que não tinha deixado nada ao acaso. Para o menino, já era muito bom terem confiado nele para a importante missão de dar um pequeno empurrão a cada casca de nós e daquela forma fazer parte daquele grupo tão diferente, mas tão unido e especial. Era possível ver que a escolha do lugar de largada e do lugar de chegada não tinha sido ao acaso. E agora todos percebiam que as saídas que tinha feito com o seu companheiro pássaro não tinham sido apenas diversão, pois as cascas de nós chegavam calmamente ao outro lado, quase sem ser necessária qualquer intervenção por parte dos pequenos remos improvisados que as formigas levavam nas patas. Casca de nós atrás de casca de nós foram zarpando pelo rio abaixo e de forma segura chegavam uns metros mais abaixo à outra margem. Quando saíam da casca de nós, ficavam extasiadas com a beleza do local e com a abundância que as escolheram um novo sítio para começarem, sem demora a construir o seu novo formigueiro. As últimas cascas levavam a rainha, as anciãs e esta, ao entrar na casca de nós, virou-se para Alex e disse: Afinal, sempre conseguiste transformar-nos em formigas marinhas. E todos riram quando Alex lhe disse: Pela última vez, cara chefe, no máximo seríamos formigas fluviais, já que isto é um rio e não é um mar. Boa viagem, vemos do outro lado. Não vens connosco? Perguntou a rainha. Vou lá ter. Agora já estou a pensar como nos tornarmos formigas voadoras, e piscou o olho ao seu amigo guarda-rios, que já tinha baixado o bico para que o inseto subisse para o seu dorso. E assim partiu para mais uma exploração aérea, agora que a colónia estava finalmente a salvo. O Simão permaneceu em silêncio ao observar aquela cena maravilhosa, pois não se atreveu a soltar qualquer palavra que estragasse o momento.
O guarda-redes, num voo rasante, passou a centímetros de Simão e voou à sua volta. Depois ficou a pairar, mesmo à sua frente, e os três trocaram de novo olhares cúmplices, em que mais uma vez foi necessário dizer qualquer palavra, pois tudo se entendeu. Partiram num voo alucinante por entre a vegetação luxuriante do novo lar. Não se despediram, pois haveriam de se encontrar de novo. Ficou a promessa. Quem sabe se não serás tu o narrador desse mesmo encontro. Fim, ou quem não. sabe, não se sabe. E foi assim que terminamos. Foi a leitura integral, hoje foi uma maratona de leitura. Foi a leitura integral do livro Alex e as Formigas Navegadoras, foi editado em 2015 pela Alfarroba. Muito obrigado por terem seguido este vídeo. Foi um vídeo longo, por isso terem que ter alguma paciência. Vocês já sabem que este livro tem algumas ilustrações que vocês podem colorir, e no final tem ainda um texto da professora doutora Ana Maria Rodrigues, que, só para vocês saberem assim a título de curiosidade, sabiam que existe... Quantas formigas é que existem no mundo? Deixa-me ver. Há 1 milhão de formigas para cada ser humano. Oi, tanta formiga! Então, temos de fazer as formigas vezes os humanos. Ou sim, 6 bilhões de pessoas vezes 1 milhão de E formigas. cada dia mais uma formiga. Cada vez mais uma formiga. Olha, boa. Foi uma maratona. Espero que tenham gostado. Já sabem, fiquem em casa, partilhem o vídeo. Leiam para os vossos, leiam para quem quiserem, leiam para a câmara, como nós estivemos também a fazer. O que interessa é que vocês partilhem a leitura, e por isso espero que tenham gostado. E obrigado pelos vossos comentários, certo? Deus, tchau, até amanhã! Tchau. Até amanhã.